Olá pessoal, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a lei da atração. Uma coisa que deixou muita gente confusa há um tempo atrás e até hoje eu acho, principalmente depois do filme O Segredo, né? Muita gente viu e tentou colocar em prática e os resultados não apareceram, ou apareceram resultados baixos ou não muito esperados. Partindo do princípio, então, a lei da atração é uma coisa que eu venho treinando por bastante tempo, praticamente o ano passado todo eu fiquei focado nisso, esse ano também, mas não tanto igual ao ano passado. Uma coisa que as pessoas confundem muito sobre a lei da atração é que elas acham que é o pensamento que cria ou que atrai aquilo que elas desejam. E na verdade não é o pensamento que esse é o ponto que o filme O Segredo não mostrou, certo? O que cria a realidade e o que cria o que você quer, o que você deseja, é o sentimento que você tem em relação àquilo. A gente vive num oceano de emoções. Então, é o sentimento junto com o pensamento daquilo que você deseja que vai se materializar, que vai ter a força para puxar aquilo até você. Ou seja, o pensamento em si, só o pensamento, não adianta de nada. Porque se fosse, por exemplo, o pensamento que atraísse alguma coisa, bastava a gente pensar em, não sei, qualquer coisa, um assalto, um acidente, ou ficar com medo de alguma coisa, que essa coisa aconteceria imediatamente, né? E não é bem assim. E ainda bem que não é bem assim, né? Porque acho que como agora as coisas estão ficando claras, a gente vive na terceira dimensão, no 3D, que é o que todo mundo chama. E aqui, devido ao fato de ter muita energia densa, muita vibração e energia densa, as coisas demoram para acontecer, levam um tempo maior. Porque a minha energia, a sua, a do outro, se intercalando, trafegando todas juntas. Então, as coisas levam um tempo nessa dimensão. Na dimensão superior, as coisas são praticamente instantâneas. Você pensa e você materializa. Bom, como aqui as coisas levam um tempo, o que a gente precisa fazer é manter na nossa mente aquilo que a gente quer com o sentimento que a gente, com aquilo, vai nos trazer. O sentimento que aquilo vai trazer para nós. Porém, isso envolve muita coisa mesmo. Envolve o seu subconsciente, envolve a sua família, envolve a maneira que você cresceu, envolve tudo, praticamente tudo. Mas simplificando um pouco para todos entenderem, a lei da atração é uma lei secundária. A primeira lei é a lei da vibração. Essa lei é a lei que atrai as coisas para você. Você vai atrair, né, na sua vida, ou no seu caminho, no seu dia a dia, uma vibração que está relacionada com a vibração que você está emitindo naquele momento. Seja de ódio, de medo, de alegria, de felicidade, de prazer, de qualquer coisa. Então, isso não tem fim. Toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida toda. Então, aquilo que você sente emite uma onda, uma vibração, é uma vibração, e o universo manda para você exatamente a mesma vibração de volta. Ou seja, nesse caso, não é como as pessoas falam no dito popular que os opostos se atraem, por exemplo. Os iguais se atraem, né, nessa lei universal. Então, se você sentir raiva, você está emitindo uma onda de raiva. O que pode voltar para você
é raiva. Situações, pessoas, circunstâncias que vão te fazer sentir da mesma forma, com a mesma frequência que você mandou. Porém, como a gente está na terceira dimensão e as coisas são lentas, as pessoas não percebem que aquela situação, aquilo que aconteceu com ela, foi devido a ela estar emitindo aquela frequência. Porque faz um tempo já que isso aconteceu. E outras coisas aconteceram no dia a dia dela, na correria, e ela não percebeu que aquilo era a resposta para o sentimento dela. Porém, entram várias coisas junto a isso. Seu subconsciente, por exemplo, você pode ter uma crença no seu consciente, mas o seu subconsciente, que é praticamente 1 milhão de vezes mais forte que o seu consciente, ter uma crença diferente. E isso acontece com todos nós, né? Ou já aconteceu, ou está acontecendo. Vamos dar um exemplo. Algumas pessoas querem muito dinheiro, né? Conscientemente. Conscientemente elas querem dinheiro, elas querem do bom e do melhor, claro, todo mundo quer. Porém, isso é consciente. No subconsciente dessa pessoa está impregnada uma crença totalmente diferente. De que dinheiro é ruim, de que quem tem muito dinheiro não vai para o céu, ou as pessoas ricas se tornaram ricas nas custas dos outros, quem tem muito dinheiro é mau, ou coisas desse tipo. E essa crença está impregnada no subconsciente dela. Ou seja, como o subconsciente é muito mais forte, o subconsciente consegue moldar a realidade dessa pessoa de acordo com essa crença. Ou seja, o subconsciente fala, não, eu não posso ter muito dinheiro porque quem tem muito dinheiro é ruim, então afasta de mim. Então isso é afastado dela. E isso não só com dinheiro, com relacionamentos, com família, com carro, com casa, com pessoas, com gêneros, com raça, com tudo. Então, basicamente, a gente tem que ficar a par do que está acontecendo no nosso subconsciente, e isso é possível notar no dia a dia, mas tudo bem. Explicando mais a fundo como que a lei da atração realmente funciona. A gente vive num universo de infinitas possibilidades. A nossa perspectiva não deixa a gente enxergar isso. Por exemplo, se alguém fala para você, você vai ter um Camaro. Tá. Aí, do jeito que você está agora, na situação que você está agora, ou se você está empregado, desempregado, ou qualquer coisa, qual que é a sua primeira reação? Provavelmente você pensou que é difícil isso acontecer. E se você não pensou isso, provavelmente depois você ficou pensando como isso vai acontecer. E aí que entra a parte. O como não é da nossa alçada. O como não faz parte do que a gente tem que fazer. A gente apenas pede. A gente não fica procurando como. Muitas pessoas que existiram sabiam que iam fazer alguma coisa importante, mas não sabiam como. Henry Ford, por exemplo, sempre disse, a maioria das coisas que eu fiz na minha vida, eu sabia que eu ia fazer, mas o como sempre era dado a mim. O como sempre vinha de encontro comigo, eu não ia atrás dele. Ou seja, basicamente, o que a gente precisa é pedir, né? E segurar um sentimento correspondente ao que a gente quer. Digamos, como a gente vive num universo de infinitas possibilidades, existem ondas infinitas trafegando por aí. Tudo que você precisa fazer é emitir uma onda igual a que está vindo daqui, a sua onda vem daqui, e elas se chocam. Depois de se chocarem, essas ondas passam a ser não mais ondas de possibilidades, e uma onda de probabilidade. É provável que aquilo que você pediu vai entrar na sua vida, se você conseguir continuar com o pensamento igual, manter o pensamento, a frequência. Tá, e aí entra a parte do segredo. O segredo falava do pensamento, né? Você tem que visualizar aquilo que você quer.
E é uma coisa muito simples de se fazer, né? Se você fechar os olhos, você praticamente consegue imaginar. Só que, como eu falei, o que mexe, o que move as coisas são os sentimentos. Então, basicamente, o que você precisa fazer é fechar os seus olhos durante 10, 15 ou 20 minutos, algumas pessoas menos, outras mais. Quando você fecha os seus olhos, você vai imaginar aquilo que você quer. Vamos supor que você queira um carro ou dinheiro, só que aí que está outro X da questão. Você tem que imaginar exatamente o que você quer, o jeito que você quer. Vamos dar um exemplo, você quer um carro, tudo bem. Que carro você quer? Ah, eu quero sei lá, eu quero um Audi, ou então eu quero uma Lamborghini. Tá, uma Lamborghini. Tudo bem, você quer uma Lamborghini. Você precisa saber a cor, o ano, o modelo, como são as rodas, o banco, tudo. Você precisa saber como é tudo. Porque, basicamente, você querer uma coisa sem saber como ela é você ir a alto mar no navio sem uma direção, sem um norte, sem uma bússola. Entendeu? É o fato de muitas pessoas, por exemplo, você pergunta para elas, você quer ser rico? Ah, sim, eu quero ser rico. Mas elas nunca sabem o quanto de dinheiro que elas querem. A questão de ser rico é relativo. R$ 1 milhão para uma pessoa pode ser muito e para outra pode não ser nada. Ou seja, não existe riqueza em si, existe dinheiro. Para algumas pessoas, R$ 10 é muito, para outras não é nada. Ou seja, você quer um carro, tá? Você precisa mandar um sinal para o universo exatamente do que você quer. Então, vamos lá, você quer um carro, tá? Você quer uma Lamborghini, aí você fala, eu quero uma Lamborghini vermelha, de banco de couro, ou não, volante assim, hidráulico, quero teto solar, quero tudo, tudo. As rodas, você vai imaginar tudo, a cor, as rodas, tudo. E o que você vai fazer é imaginar você dirigindo esse carro ou estando em posse desse carro. Você vai ter que imaginar ele na sua vida, na sua garagem. Só que aí que tá, você vai sentir esse carro. Você vai entrar nele, vai sentir como que é passar a mão no volante, você vai sentir como que é ligar o som, você vai sentir o cheiro de carro novo, né? Você vai sentir como que é engatar a marcha, pisar no acelerador, acelerar. Você vai imaginar tudo, como se você estivesse lá vivendo aquilo. De preferência, use os seus 5 sentidos na sua mente: tato, olfato, paladar, visão e audição. Use todos. Quanto mais detalhado você conseguir fazer, melhor. O sinal que você manda, quanto mais detalhado, melhor ele volta. Por exemplo, tem um caso de uma moça que falava da lei da atração e que ela procurou mandar um sinal para o universo que ela queria atrair um namorado que não tivesse mãe. Não sei porquê. Tudo bem. Depois de um tempo, ela começou a namorar um rapaz que tinha uma madrasta. Ou seja, ela não especificou. O rapaz não tinha mãe. Eu acho que a mãe dele tinha morrido, alguma coisa assim. Ele não tinha mãe. Porém, como ela não falou, ela só falou isso, ela conheceu uma pessoa que não tinha mãe, mas tinha uma outra mulher que era casada com o pai dele. Então, você tem que mandar o sinal exatamente igual. Aí entra uma outra questão. Muitas pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas por que sentir igual, fazer igual? O seu subconsciente, ele não sabe o que é real e o que é mentira. Tudo que você analisa como real e mentira é o seu consciente, tá? O seu subconsciente, ele não tem a mínima ideia do que é verdadeiro ou falso. Ou então, se você está vendo uma bicicleta na sua mente, para o seu subconsciente ela é real. E para o seu consciente, talvez não. Mas o seu subconsciente, para ele, é real. Tudo é real. Tudo que você joga nele é real. Por isso que muitas pessoas, existem diversos casos de doenças, problemas e etc., que as pessoas imprimem no subconsciente delas. O subconsciente não sabe que é mentira e acaba trazendo isso para essas pessoas.
E elas nem sabem muitas vezes. Por exemplo, a televisão é uma coisa que entra direto no nosso subconsciente, porque o nosso subconsciente trabalha através de imagens. Não adianta você pedir com palavras, imagens. O cérebro, o subconsciente trabalha através de imagens. Sempre. Sempre, para tudo. Mesmo se você pensa em alguma coisa, por trás disso, mesmo você não vendo, tem uma imagem. Isso está desde a época do nosso cérebro reptiliano, quando o homem não sabia que existia a escrita, e ele só conseguia pensar por imagens e etc. Isso envolve uma outra questão muito grande. Tudo bem. Então, como seu subconsciente não sabe o que é real ou não, você imprimindo isso nele, essa ideia do carro nele, sentindo que é real toda vez, a gente aconselha a fazer isso no mínimo uma vez por dia. Num horário que não tem perturbações, que você possa relaxar, talvez antes de dormir, por exemplo, deita na cama. Se você dorme muito fácil, você senta, então você medita, porque esse é outra coisa. Quando você está em estado meditativo, o seu subconsciente está aberto, então é muito mais fácil você jogar as coisas dentro dele, no caso. Tá, ou seja, quanto mais você faz isso, mais provável aquilo é de se tornar real, né? A sua manifestação do mundo tridimensional. Porque, como eu disse aqui, é muito devagar, mas numa dimensão acima, um pensamento, uma ideia, alguma coisa se materializa muito rápido. Basta 17 ou 18 segundos segurando esse pensamento que ele começa a se materializar. Mesmo daqui do plano físico, se você consegue segurar um pensamento assim, ele vai se materializar. Outra coisa que você deve evitar: como, quando, que jeito, aonde. Isso não é problema nosso, seu no caso, não é problema seu. Pede, visualiza, sente e vai dormir, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, que isso vai chegar até você. Não tem como não chegar até você. É eletromagnetismo isso, tem que chegar até você. Você tem um campo eletromagnético. Apesar dos seus olhos físicos não verem, existe. E fotos e máquinas comprovam isso. Não tem como não acontecer. Você já faz isso todo dia praticamente. Você trabalha com a lei da atração todo dia. Por exemplo, quando você vai dirigir, você vai, vou na casa da minha mãe. Aí você vai lá, pega a chave, entra, liga o carro, dá a partida, vai e volta. Você acabou de materializar uma viagem, né? Mas o que acontece? É muito mais fácil, não é? Por quê? Porque você já não tem mais conflitos quanto a isso. Você não fica pensando, nossa, mas como eu vou fazer isso? Mas que jeito e tal, etc. Você simplesmente senta, liga, dirige, vai e volta. Você tem certeza que aquilo vai acontecer, que você vai conseguir. Então você liga, vai e volta. Ou seja, você tinha certeza, você foi lá e fez. Você não ficou, nossa, como eu vou fazer isso? De que jeito? Quando? É uma materialização pequena, mas é. Outra coisa que a gente tem que deixar de segurar sobre questões de serem boas ou ruins, grandes ou pequenas. As coisas são coisas, simplesmente são elas. Tudo é neutro, não existe certo e errado, existem lições. Um carro verde, por exemplo, não é feio nem bonito, é um carro verde. Eu decido pra mim se ele é feio, você decide pra você se ele é bonito, mas ele é apenas verde, é um carro verde. Entendeu? É questão de perspectiva. Então, aquilo que eu falei, uma pessoa acha que 100 mil reais é muito dinheiro, outra acha que não. Uma pessoa acha que ter 100 mil reais é uma coisa ruim, outras acham que não, né? Então, basicamente, para finalizar, a lei da atração ela funciona com a lei da vibração, que é a primeira lei. Então, você vibrando numa certa frequência, você vai atrair outra vibração na mesma frequência. Nikola Tesla já dizia isso. Se você quer entender o universo, pense em termos de
Vibração, energia e frequência. Ou seja, você é energia vibrando numa certa frequência. Tudo é energia. Tudo no universo é energia. Tudo, exatamente tudo. Eu, você, o celular, o carro, o pulmão, o fígado, a rua, a árvore, o animal, tudo. E aí entra questões de vibração, de dimensões, que eu vou falar no próximo vídeo. Que a única diferença que tem dessa dimensão para uma outra dimensão é questão de vibração, de frequência. A frequência que a energia está vibrando. Aqui é de um ponto a tal, na outra dimensão é de um ponto a tal ponto, e assim vai. Mas isso eu vou deixar para falar num outro vídeo. Então o que você tem que fazer? Você tem que imprimir no seu subconsciente com o sentimento daquilo que você quer, o sentimento que aquilo vai te trazer, o sentimento que é como você se sente dirigindo o seu carro, olhando pela janela, as pessoas vendo você dirigindo. É o sentimento impregnado no seu subconsciente que vai trazer isso para você. As pessoas não conseguiram os resultados delas porque elas ficavam simplesmente no pensamento, achando que só o pensamento bastava, e não é, é o sentimento. Tá? Bom, eu acho que foi bem resumidamente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, se inscrevam no meu canal, podem me adicionar no Facebook e no Instagram. Eu vou responder a pergunta de vocês conforme possível. E se inscrevam, deem um joinha aí, que agora vão ter vídeos, espero que semanais, se eu conseguir. Obrigado.